Nós vamos falar sobre o nada e a vida futura, né? O nada seria o que acreditam os materialistas. E vamos falar de intuição das penas e dos gozos futuros. Mesmo que nós não nos lembremos do que nós fizemos antes de encarnar, nós temos uma intuição, é o que nós vamos ver. Já deu o horário, convido a todos para a gente fazer uma prece. Então, graças a Deus, mais uma vez aqui estamos para um estudo do Livro dos Espíritos. Possamos desprender da correria do dia a dia, concentrarmos aqui nos assuntos espirituais, que os bons espíritos estejam conosco, estejam em todos os lares, protegendo as famílias, ajudando na água fluidificada. Em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, iniciamos o nosso estudo. O Egídio entrou também, seja bem-vindo. Rosilaine Maria Silva, seja bem-vinda também. A Andréia também entrou, seja bem-vinda. Marilene com Jacó. Vamos começar então. Vamos ver a primeira pergunta. Por que o homem repele instintivamente o nada? Então, por mais que nós não nos lembremos do período que nós ficamos no plano espiritual, se você perguntar para as pessoas, você acredita que existe alguma coisa além da morte do corpo físico? Pouquíssimas pessoas vão falar que não. Aliás, o que caracteriza sermos espiritualistas é exatamente isso. É acreditarmos na vida além da morte do corpo físico. Aliás, nesse sentido, teria dois tipos. Então, existe o materialista, aquele que fala que não acredita em nada, e existe o espiritualista. Só que muitas pessoas se dizem materialista da boca para fora. Porque realmente, se a pessoa for materialista, ela não vai ter princípio moral nenhum. Porque já que ela acredita que a vida é só esses instantes que nós passamos aqui na matéria densa, ela vai se concentrar nisso e vai tentar ser feliz materialmente o máximo possível. E se ela acreditar que realmente não existe nada além da morte do corpo físico, que não existe o futuro, que não existe uma justiça, então ela vai buscar o conforto, o bem-estar a qualquer custo. Então essa é a característica do materialista. Inclusive, essas pessoas que realmente são materialistas e vivem como materialistas, eu digo isso porque muitas pessoas se dizem materialistas, se dizem sem religião, né, ateias, mas às vezes são mais espiritualizadas do que aqueles que se dizem espiritualistas. Mas realmente, se a pessoa se dizer materialista e viver como materialista, uma coisa que acontece com elas quando elas desencarnam é que elas não têm vida no plano espiritual por um bom tempo. A gente vê bem isso naquele livro, Os Mensageiros. Aliás, hoje eu vi no Facebook que vai ter a segunda parte do filme Nosso Lar, e é exatamente sobre o livro Os Mensageiros. Aliás, é um dos livros que eu mais gosto, muito interessante. Então, nesse livro, André Luiz visita um pronto-socorro no plano espiritual, está entre a crosta terrestre e Nosso Lar, e existiam lá mais de 2 pessoas dormindo. E aí o responsável diz para André Luiz que são as pessoas que eram materialistas. Então a pessoa não acredita em nada na vida futura, vive dessa maneira, e quando desencarna fica sem locomoção no plano espiritual. Ela não consegue se locomover. Mas isso não quer dizer que ela fique dormindo. Na verdade, ela fica numa espécie de pesadelo constante. E até o que acontece com essas pessoas assim que elas acordam é que, num primeiro momento, elas ficam como loucas e só depois que elas vão se recuperando. Então, o bom é ser espiritualista,
acreditar em alguma coisa, né? E assim vivermos de uma maneira a nos prepararmos para a vida futura. Por mais que nós estejamos no mundo material e isso nos absorva muito os pensamentos, isso seja às vezes a nossa prioridade, né, correr atrás das coisas materiais, se nós acreditamos que a vida continua, nós devemos nos esforçar para viver dessa maneira, né? Se preparando para a vida espiritual. Não lembra mais de mim, prima? Ah, é? Não lembrava pelo nome. É que eu pra você. É, eu lembro de você. Você nunca vai sair da nossa memória, né? Eu só não consigo, às vezes, associar a pessoa ao nome, né? Seja bem-vinda. E aí, o Pedro tá junto aí, todo mundo? Vamos ver. Então, o homem, por que ele repele o nada? Simples a resposta, porque o nada não existe. É mais fácil você acreditar em alguma coisa do que acreditar que tem o nada. Até coloquei esse homem aí, né? Então, por exemplo, você observa o universo, né, o macrocósmico ao seu redor. É mais fácil você imaginar que infinitamente existem outros planetas, outras galáxias, do que acaba. Então, imagine que exista a nossa galáxia e depois tem o nada. É mais difícil se acreditar nisso do que acreditar em alguma coisa. O Pedro está lá. Bom, de onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Essa é simples também. É que como nós viemos do mundo espiritual, instintivamente você sabe que a vida continua. A questão de você não lembrar das suas outras vidas e mesmo dos períodos que você esteve no plano espiritual é que no grau evolutivo que nós nos encontramos, isso mais nos prejudica do que ajuda. Mas não lembrar efetivamente do que aconteceu antes de nós encarnarmos e outras vidas, não quer dizer que a gente não saiba. Então, mesmo que não lembremos efetivamente, instintivamente a gente sabe de outras existências e a gente sabe dos períodos que passamos na erraticidade. Então, no fundo, todo mundo sabe que a vida continua e quando nós desencarnarmos, nós seremos exatamente o que fizemos da nossa vida. A Mara também entrou, seja bem-vinda. O James também, né? Seja bem-vindo também. O James é com a Thelma, né? Devagar vou lembrando o povo, hein? Então, já o dissemos, antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas. E a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, quando nós desencarnamos, aí sim, naturalmente, nós lembramos de outras vidas, nós sabemos que a vida continua, a visão verdadeira, espiritual, amplia. A questão é que quando encarnamos, exatamente pela necessidade de desenvolvermos alguns trabalhos específicos, nós nos concentramos nesses trabalhos e esquecemos um pouco o nosso passado. Embora essa necessidade não é a mesma em mundos mais elevados. Então, um mundo feliz ou ditoso, ou celeste ou divino, como Júpiter, né, que a gente sempre fala, até hoje está tendo um fenômeno no céu. Se você pegar um telescópio, você vê ao mesmo tempo Júpiter e Saturno, dois planetas elevados. Pena que eu tenho um telescópio aqui do meu lado, mas o dia está nublado, a noite está nublada. Mas eu vi ao vivo aí um pessoal que mostra, né? Então, quer dizer, nesses planetas mais elevados, lá não tem o problema da lembrança do passado, lá não tem o problema de você se comunicar com os entes queridos desencarnados mais vezes, com mais frequência do que acontece aqui. Então, a questão é que no grau evolutivo que nós nos encontramos, nós temos muitas coisas que não acontecem, né? Que é exatamente para a nossa proteção. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro de além-túmulo, o que é muito natural.
Então, se você for estudar todas as raças, ver as crenças dos povos antigos, eles sempre tiveram uma ideia da vida futura, tiveram rituais, né, sobre essa vida espiritual. Maria França também entrou, seja bem-vinda. Qualquer que seja a importância dada à vida presente, ele não pode deixar de considerar quanto é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a cada instante e jamais ele se acha seguro do dia de amanhã. Embora nós, estudando esse assunto aqui, a vida futura, descobrimos que nós temos instintivamente esse conhecimento, na prática, muitas vezes nos portamos como materialistas. Aliás, o Allan Kardec, quando ele fala das leis divinas, ele diz que se nós absorvêssemos apenas essa, que nós somos espíritos imortais, né, que é a imortalidade, e realmente acreditássemos nisso, nós não seríamos tão materialistas, nós daríamos importância mais às coisas espirituais, porque saberíamos de fato que estamos aqui só de passagem e o que importa é o relacionamento, é o amor e assim por diante. Mas, na verdade, como estamos mais perto das primeiras existências, mesmo sabendo no fundo que a vida continua, nós nos portamos muito ainda mais como materialistas do que espiritualistas. Claudinei também, grande Claudinei, seja bem-vindo. O que se tornará depois do instante fatal? Todo mundo pensa nisso. O que vai acontecer depois da morte do corpo físico? Principalmente quando a pessoa já passou dos 60, né? Está mais para lá do que para cá. Então você começa a pensar na vida espiritual. A pergunta, diz Allan Kardec, é grave, pois não se trata de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará no mesmo. Então, se nós elevarmos o pensamento e pensarmos que a vida material, por mais longa que seja, 80, 100 anos, é uma fração de segundo perante a eternidade, você tem que pensar nessa vida espiritual e se preparar, porque o momento que nós passamos aqui nessa existência é muito pequeno, mas a eternidade que nos aguarda é muito grande. É eterna, na verdade. Né? E diferente de Deus, que é eterno no sentido de sempre existir, nós somos imortais. Então fomos criados, simples e ignorantes, mas nós não temos fim. Então nós somos imortais. Todos nós somos Highlanders, né? Como não nos preocuparmos com a que teremos ao deixar esse mundo, desde que o será para sempre? A ideia do nada tem algo que repugna a razão. Eu falei que é Allan Kardec, mas na verdade é um espírito que está falando isso, né? E ele ficou assim meio que nervoso quando Allan Kardec falou que tem pessoas que acreditam no nada, porque eles, espíritos elevados, eles têm bem essa ideia de que realmente a vida continua e que nós não podemos dar à matéria uma importância maior do que ela merece. Então nós somos espíritos imortais e devemos nos portar como tal. O homem mais despreocupado nessa vida, chegado o momento supremo, pergunta a si mesmo o que será feito dele e involuntariamente fica na expectativa. Então, muitas vezes, logo no momento que a pessoa vai desencarnar, mesmo o materialista, ele diz, né, meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? E no fundo ele sabe que a vida continua e que ele não vai levar nada materialmente e que o que importa é o que ele fez durante a vida. Se ele não fez muito, tudo que poderia, ele está preocupado ali. A Iracema também entrou, seja bem-vinda. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso, porque não daria para conciliar a justiça divina sem a multiplicidade das existências, sem essa eternidade que nos aguarda.
Então, se nós tivéssemos uma vida só e tudo acabaria, como você explicaria as grandes diferenças que existem? Às vezes, numa mesma família, né? Uma pessoa tem tudo, a outra tem menos possibilidades, mas se você pensar na reencarnação, na pluralidade das existências, na imortalidade do espírito, você começa a entender o porquê das diferenças e assim consegue conciliar com a justiça divina. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens e Deus não o pôs ali à toa. Então é uma intuição que todos nós temos. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral tivesse de perder-se no oceano do infinito? Então, se você acreditar na vida futura, mas acreditar que você perde a sua individualidade, seria como nada. Então, tem pessoas que dizem assim, conforme uma interpretação da Bíblia, que no mundo espiritual vai ser todo mundo sem par, ninguém vai se conhecer. Isso seria como nada. Então, o que adianta você ter a sua história, você ter amado as pessoas ali da sua família, do seu convívio, se quando você desencarnar você vai esquecer tudo? Então, a verdade é que não só a vida continua, mas você continua com as suas lembranças, com a sua individualidade. Até o que acontece à medida que nós nos desenvolvemos é que nós vamos acumulando esse conhecimento das vidas passadas. Até por isso que se diz que a família universal, a tendência era se expandir ao infinito. Então, o amor que nós temos pela nossa família encarnada, que é pequena, ela fica cada vez maior à medida que as encarnações se sucedem. As consequências disso para nós seriam a mesma do nada. Então, se você acreditasse que não teria individualidade. E agora, entrando num outro assunto, é o segundo que nós vamos ver hoje, vamos falar sobre intuição das penas e gozos futuros. Então, nós vimos primeiramente que o nada não existe, que nós somos seres espirituais, existe a morte do corpo físico, mas não a morte do espírito. Então, nós somos imortais. Por isso que dizemos que não morremos, nós desencarnamos. Luiz também entrou, seja bem-vindo. Marcelo. Vamos ler o que o Luiz disse. Lembremos-nos de que, em última instância, somos todos um no universo, multi-universo, e os artífices de nossa própria felicidade, equilíbrio, harmonia, evolução espiritual. Esse negócio de multi-universo e mesmo o multi-universo é uma blasfêmia para algumas pessoas, né? Porque não existe vários universos, existe um só, né? O que existe é que nós, com os nossos instrumentos, a gente só vê uma parte do universo, mas não teria muitos universos. Até os cientistas, eles têm essa palavra, né? Multi-universos, porque eles dizem que o que aconteceu aqui, né? Nesses 13 bilhões de anos que surgiu todas essas galáxias que nós conseguimos ver, eu creio que, segundo o Hubble da última vez, chega a 4 bilhões de galáxias ao nosso redor. É uma parte do universo. Então, realmente, o universo é uno. Uma perguntinha aqui. De onde procede a crença que se encontra em todos os povos nas penas e recompensas futuras? É a mesma origem de você saber que a vida continua. Então, nós somos espíritos que já tivemos outras vidas, que já estivemos no mundo espiritual, e sabemos dessas leis divinas, que é a cada um segundo as suas obras, como disse Jesus. É sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade, dada ao homem pelo seu espírito. Então, no fundo, você sabe. Porque ficais sabendo, não é à toa que uma voz interior vos fala, e vosso mal é não escutá-la sempre.
se pensasseis bem nisso, com a devida frequência, vos tornaríeis melhores. Como eu disse sobre a imortalidade, se nós absorvêssemos de fato essa realidade, nós mudaríamos totalmente o nosso pensamento. Nós não daríamos à matéria uma importância muito grande. Mas o que nós identificamos com muita frequência é que nós acabamos vivendo só para a aquisição das coisas materiais, entulhando as coisas materiais, para mostrar para as outras pessoas. Só que aí a vida passa muito rápido, você desencarna e nada que você conseguiu materialmente você vai levar. Então eu acho que está na hora da gente não só falar dessa realidade, mas começar a vivenciá-la para termos as alegrias decorrentes de uma vida mais espiritualizada. No momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? Depende, né? A resposta é muito inteligente. A dúvida para os céticos, né? Então quem não acredita vai estar com dúvida. O medo para os culpados, então quem faz as coisas erradas a vida toda, não faz o que poderia, fica com medo na hora do desencarne. E a esperança para os homens de bem. Jesus tem toda uma parte no Evangelho que ele fala das bem-aventuranças. Então todos aqueles que sofrem no planeta terão as bem-aventuranças no plano espiritual. Aliás, nesse planeta, ainda de provas e expiações, indo devagar para a regeneração, a maioria das pessoas tem provas, tem expiações, mas tem a esperança no mundo espiritual conforme o bem que fizer. Então, por isso que a gente não deve dar tantos ouvidos para essa sociedade materialista e consumista que nos aconselha muito, através da mídia, através das redes sociais, porque quando nós desencarnarmos, nós levaremos apenas o nosso desenvolvimento intelectual e o bem que nós fazemos. Aliás, feliz daqueles que, mesmo tendo problemas na existência, fizeram o seu melhor. Aí desencarnam, o seu período de perturbação, de adaptação ao mundo espiritual é pequeno, e naturalmente são atraídos para bons lugares no plano espiritual. Iracema fez um comentário aqui. Será que estou certa? Eu creio na reencarnação tanto porque só se leva daqui e o passado de coisas boas ou ruins para nós ajustar e evoluir. E nos resgates, nos sofrimentos e provas que vai o mundo evoluindo. Estou certa, certíssima. Nós somos espíritos imortais, aqui de passagem, né? Exatamente para desenvolver o nosso espírito. Quando você encarna, você tem dois objetivos. Primeiro, desenvolver o seu espírito, já que você não é perfeito ainda e tem muito que aprender. E segundo, para resgatar o passado culposo. Então, como nós estamos mais perto das primeiras existências, nós temos muitos débitos a resgatar do passado. Então, muitas das provas e expiações que nós temos nesse mundo é para resgatar os males que fizemos em outra vida. E quando sofremos esses males, nós aprendemos. Então, por exemplo, quando você é humilhado, quando você é injustiçado, você aprende que você não pode humilhar, que você tem que ser justo, que você tem que ser solidário. Então, o sofrimento não é para que nós nos revoltemos contra Deus ou com as outras pessoas, mas que nós aprendamos essa lição que temos que fazer o bem. E o fazendo, as consequências boas nos virão no futuro. Outra pergunta. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? Como nós já vimos no estudo sobre Deus, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas.
Faz pouco tempo que nós temos essa ideia de Deus, que Ele é único, que Ele é um só e que Ele criou o universo, e que Ele é eterno, que Ele sempre existiu, que Ele nunca deixou de criar. Mas há pouco tempo nós temos essa ideia, e antigamente nós tínhamos uma ideia de Deus exatamente conforme a pequenez do nosso espírito. Então, conforme as nossas limitações, nós imaginávamos Deus. Então, Deus é raivoso, Deus vingativo, Deus muitos deuses. Mas mesmo agora, a ideia que nós temos de Deus é muito precária. Por exemplo, a gente diz assim, vai com Deus. Não precisa, porque Deus, Ele é o Senhor do Universo e Ele está com todo mundo. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa e você faz uma prece assim, que Deus me ajude. Não precisa. É lógico que é bom você orar, né? Mas essa oração, normalmente, ela chega aos emissários divinos que estão mais perto de nós. Mas Deus, embora você tenha um contato direto com Ele, Ele nos atinge através das suas leis. Então não adianta muito você conversar com Deus sem realmente sentir o que você está falando. Então não adianta você tentar enganar a Deus. Então, por exemplo, você vai fazer uma prova. Aí você fala assim, meu Deus, me ajude a passar nessa prova. E você não estudou nada. Deus vai escutar? Não, porque Deus ele criou as leis para a harmonia do universo. É a cada um segundo as suas obras. E você vai receber se você estudou. Tem pessoa, por exemplo, que gosta de futebol e fala assim, meu Deus, ajude o meu time a ganhar. Não adianta também, porque todos os times de futebol do mundo são filhos de Deus. E Deus vai tratar todo mundo igual. O que vai fazer a diferença para o seu time ganhar? Se ele se esforçou mais. Então, muito da relação que nós temos com Deus é ainda infantil. Então, o que precisamos, de fato, é começar a analisar essas leis divinas e ter acesso a ele através da prática das suas leis, não através apenas de palavras. Tinha um expositor, né, que até desencarnou, eu esqueci o nome dele, ele era psicobiofísico, e ele falava muito essa questão, né? E até ele dizia assim, se você falar para alguém, vá com o diabo que te carregue, mas a pessoa for boa, não adianta, Deus vai estar com a pessoa. Então não é o que você fala, é o que você faz. Então no caso aqui, então Deus se ocupa pessoalmente com cada um de nós. As leis estabelecidas por Deus, elas são perfeitas. Então tudo que nós fazemos, automaticamente estão sujeitos às leis divinas. Então Deus, ele conversa com nós através das suas leis. Então, se você fizer coisas boas, você vai ter consequências boas. Se você fizer coisas ruins, você vai ter consequências negativas. Só que como Deus, ele é infinito em todos os seus atributos, não só de justiça, mas de misericórdia, de bondade, existem a relatividade. Então, por exemplo, o mal que você faz, ele é relativo às possibilidades que você tinha de fazer o bem. Assim como o bem que você faz também é relativo. Então, as coisas diante das leis divinas, elas são automáticas. Então, conforme o estágio evolutivo que você está, de conhecimento intelectual, de conhecimento moral, conforme o que você fizer, você vai ter a resposta de Deus. Mas não como uma pessoa, um velhinho, levando você lá como se fosse um filho, mas em termos de leis divinas. Como disse Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras. Deus se ocupa de todos os seres que criou. Até coloquei um ser criado por Deus. Se alguém souber aí que ser que é esse, me fala até eu ler o final aí.
por menores que sejam, nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Então, quando nós elevamos o pensamento e pensamos em Deus como o Senhor do universo, ele protege não só a nós, mas todos os seres da criação, todos os homens de igual tamanho, todos os animais, o reino vegetal, o reino mineral, então tudo tem a bondade divina. Então, como disse Jesus, no Evangelho, acreditai que Deus pode suscitar homens dessas pedras. Então, o princípio inteligente, ele começa no reino mineral e ele vai desenvolvendo até o reino angelical. E todo mundo tem as leis divinas a nos proteger para que progridamos e sejamos cada vez mais felizes. É um piolho, é um piolho. Tanto é que isso aí é um fio de cabelo, né? Até o piolinho é protegido por Deus. Até quando alguém nos faz alguma coisa errada, a gente se revolta muito com essa pessoa. Ou às vezes quando alguém é de uma religião diferente, ou de uma raça diferente, às vezes a gente não é tão bom, né? A gente discrimina as pessoas. E a gente acha que Deus vai tratar as pessoas diferentes. Não. Deus trata todo mundo igual. Eu acho até que da última vez eu falei aqui, do livro que eu estou lendo, Obreiros da Vida Eterna, e que um espírito lá muito elevado, aliás, um ministro, em nosso lar, ele disse que um momento da vida dele, no plano espiritual, que ele estava muito burocrático, ele viu uma pleide de espíritos superiores descendo na Terra e indo para as trevas, E aí eram muitos espíritos elevados, e em particular tinha um muito elevado. Ele viu de longe, viu várias luzes. Aí ele perguntou quem era aquele grupo, e aí o seu superior disse, esse é um grupo que está indo nas trevas, mas a particularidade é que eles estão liderados por Jesus. Aí ele perguntou, mas Jesus ainda desce nas trevas para ajudar as pessoas? Aí disse que sim. Pessoalmente, às vezes ele desce nas trevas, e ele pega os casos mais complicados. Quer dizer, todo mundo é filho de Deus e merece ajuda. Então nós não podemos ser separatistas e achar que nós somos melhores que os outros. Nós devemos nos achar realmente como irmãos e ajudar todo mundo. Quanto mais nós tivermos a ideia de que as outras pessoas não merecem o bem que nós merecemos, que as pessoas são ruins, e as julgando, queremos que elas sofram, mais nós vamos sofrer. Precisamos ampliar essa ideia que Deus é Pai de todos e todos merecem a sua proteção. Mara acha também. Deus como força maior inteligência suprema. Até todo mundo tem uma definição de Deus. Essa que a Mara disse é do Espiritismo mesmo, Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas eu gosto também de uma definição dos ufólogos. Eles dizem que Deus é o inatingível. Realmente, por mais que você progrida, um dia você vai ver Deus e compreender a Deus, como está escrito no Livro dos Espíritos, mas você nunca vai atingir Deus. Aliás, Jesus já vai ser difícil a gente atingir. Porque hoje nós estamos nesse grau aqui, e Jesus é o administrador do nosso planeta. Então ele criou o planeta Terra para nós habitarmos, ele tem a responsabilidade de levar todo mundo aqui do planeta até a compreensão de todas as leis divinas. Então, há 4,5 bilhões de anos, quando Jesus criou o planeta, ele já era puro. Jesus não começou pequenininho que nem nós? Começou. Então, imagine a distância de nós até Jesus. E a distância de nós até Deus. Então, nós falamos que a nossa galáxia aqui, segundo o último censo, tem 4 bilhões ou trilhões de galáxias. A Priscila sabe. Fala aí, Priscila, é 4 bilhões ou 4 trilhões de galáxias? Imagina que a nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas,
Nós temos uma galáxia perto aqui, que é a M31, é nossa vizinha. Dá até para ver a olho nu. Ela tem 1 trilhão de estrelas. Então imagine 4 bilhões de galáxias e essa é apenas uma parte do universo. E Deus é o Senhor de tudo isso. Então vai demorar um pouco para a gente chegar a Deus, né? O homem criou Deus à sua imagem e semelhança, exatamente. Não é ao contrário, né? Então nós ainda temos uma ideia de Deus muito acanhada, mas devemos crescer o pensamento. Aliás, quando você faz uma oração a Deus com essa compreensão, então se você orar a Deus assim, por exemplo, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor me deu, porque está tudo certo, eu agradeço a minha vida, o meu corpo, a minha família, os meus problemas, porque eu sei que está tudo certo. E eu quero progredir cada vez mais, então me dê as provas que eu necessito. Se eu precisar de dinheiro, me dê dinheiro, mas se tiver a falta também, for necessário na minha vida, que venha a falta do dinheiro. Se tiver que vir uma doença, que venha a doença, mas que eu possa enfrentar tudo isso. Se você fizer essa prece com essa consciência, você vai ter uma inspiração de o que realmente você tem que fazer. Mas se você já fizer uma prece infantil, né? Assim, Deus, o Senhor sabe que eu sou especial, né? Que eu faço tudo para agradar o Senhor, que eu mereço as coisas. Então eu preciso de saúde, eu preciso de um carro novo, eu preciso disso, daquilo, me dá porque o Senhor sabe que eu sou bom. Essa é uma prece infantil, não é só você pedir e achar que você vai enganar Deus, né? Não. Deus, ele vai saber da sua sinceridade. Então, cada vez que você fizer uma prece, né, a Deus, humilde, e pedindo realmente que ele te ilumine, ele vai te iluminar. É lógico que ele vai usar os seus emissários, porque até chegar a Deus existem muitos emissários. Eu vou falar aqui alguns. Primeiro tem os familiares, né? Os familiares não nos ajudam? Ajuda, né? Só que dos que menos podem nos ajudar é os familiares, porque eles estão no mesmo grau que a gente e às vezes eles não podem muito. Aí depois vem os nossos protetores, que são espíritos bons que nós conhecemos, né? Na medida que nós fizemos os trabalhos, seja aqui no plano material, porque aqui você pega muitas simpatias dos bons espíritos também. Então toda pessoa que se ajuda, você desenvolve uma simpatia pelos protetores daquela pessoa que você ajudou. E depois tem também os espíritos que você conviveu antes de encarnar. Aliás, eu vejo muito isso nos livros de André Luiz, que a pessoa chega lá no plano espiritual, tem a fase da perturbação, fica nas trevas, depois vai para uma cidade espiritual bem organizada, lá começa a trabalhar, e lá ela faz muitas amizades. Isso faz uma diferença muito grande. Porque aí a pessoa se relaciona com espíritos bem mais elevados, desenvolve amizades, né, confianças, e quando ela encarna, esses espíritos todos a ajudarão. Na hora de encarnar, esses espíritos já ajudam a pessoa, e quando ela está encarnada, eles vêm visitá-la, porque são amigos, né? Então tem esses protetores, e esses nos ajudam mais ainda. Mas depois tem o anjo guardião. Então todo mundo tem um espírito superior ou puro no grau que nós estamos e ajuda-nos individualmente. Então Jesus, ele é o administrador do planeta inteiro e diz que ele tem acesso direto a todo mundo no planeta. Mas tem um espírito quase igual a Jesus ou igual a Jesus que nos ajuda particularmente. Então, esses espíritos, para você fazer uma prece a eles, tem que ser muito sincero. Você não consegue enganar eles também. Mas quando você é humilde e pede realmente as forças necessárias para enfrentar o que você tem que enfrentar, eles vão te dar todas as coordenadas que você necessita. Priscila, pelo último censo do outubro, 1 ou 2 trilhões de galáxias. Então não é 4 bilhões, trilhões de galáxias. Então você vê que cada galáxia tem 200, 1 trilhão de estrelas, e em volta de cada estrela tem de 30 a 100 planetas. Você vê o tamanho dessa parte do universo, né? Eu até tenho meu filho aqui, se eu falo para ele
que existe vários universos, ele falou, isso é uma blasfêmia, pai. Olha o nome, universo. Então, nós não estamos no universo, nós estamos numa parte do universo. E se Deus criou essa parte com esse tamanho, né, 1 trilhão, 2 trilhões de estrelas, existiu esse movimento também em outros lugares também. Então, a coisa é grande. Iracema falou, por isso que dizem os grandes espiritualistas que estudam. Na África pediram para nascer lá, para zerar seus karmas, evolução muito evoluída. Sim. Dizem até que na África, né, que passou lá pela escravidão, a maioria era romano. E diz que os romanos eles estão encarnando ainda na África, né, e estão encarnando no Brasil também. Então, no norte aqui do nosso país, tem o Vale do Jequitinhonha também, que é uma pobreza infinita. Então, são romanos que foram muito orgulhosos e escravizaram muitas pessoas, judiaram muito das pessoas, né? Então, agora estão resgatando. Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são para ele insignificantes? É como nós já falamos, Deus não é uma pessoa que fica ali nos paparicando como uma babá. Existem as leis divinas, aonde naturalmente você recebe, conforme as suas obras, os atenuantes justos são levados em conta. Então, o contato com Deus, ele é automático. É lógico que para a execução dos desígnios de Deus, existem os seus emissários. Então, quando você faz uma prece, ou quando você tem que sofrer alguma coisa, conforme os erros que você fez, vai ter espíritos, no caso obsessores, de uma coisa ruim, que vão colaborar para que você resgate o seu passado, ou mesmo pessoas encarnadas. Mas não é Deus controlando isso pessoalmente, de uma maneira material. Ele controla isso espiritualmente, naturalmente. Até sobre fatalidade, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala sobre as guerras. Então você está lá numa guerra, um monte de bala, e aí você... Agora eu lembrei o nome do cara que eu tinha lembrado lá, era o Henrique Rodrigues. Porque eu falei de guerra e ele passou exatamente por isso. O Henrique Rodrigues, ele participou da Segunda Guerra Mundial, ele era o cara que levava o rádio, e ele diz que ele estava no barco, e aí ele saía naqueles como é que chama? Transportes anfíbios, né? E aí saía na praia, abria uma porta, e aí você entrava lá no meio do inimigo. E ele falou que a primeira vez que ele fez isso, porque ele fez várias vezes, assim que abriu a comporta lá, era bala para todo lado. E aí era um momento, você cheguei a achar de manhã ou de tardezinha, as balas pareciam de fogo, sabe? Sabe quando você vê nos filmes? Aquelas balas que você vê a bala pegando fogo assim no éter. Aí ele olhou, era um tanto de tiro, e as duas pessoas do lado dele já morreram assim que abriu a comporta. Aí ele ficou paralisado e não queria ir para frente. Mas aí o sargento, né, falou para ele, Henrique, vai para frente. E falou, mas nossos companheiros estão morrendo tudo. Falei, então, mas nós temos que continuar. E ele continuou, e chegou um momento, ele disse para mim, que ele não tinha medo mais. Então ele entrava naquele meio de bala, e ele pensava assim, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. E o Kardec, ele pergunta para os espíritos exatamente isso. Se tem Deus ou a espiritualidade controlando essas balas. Porque tem gente que não leva bala nenhuma, tem uns que levam uma bala e fica paralítico, outros uma bala que entra aqui, sai ali, não acontece nada. Quem que controla isso? Aí os espíritos dizem, é automático. Então você, se tiver que ficar paralítico, você vai receber uma bala num lugar exato para você ficar paralítico. Se você tiver que sair ileso da guerra, você pode entrar no meio do tiroteio que não vai acontecer nada. Então existe a lei divina de uma maneira que nós não sabemos explicar. Mas Deus é justo e você sempre recebe conforme as suas obras.
Mas ele não está lá controlando-nos como se fosse uma pessoa ou uma babá. Quer dizer, é automático. Maria França. A Maria Bade colocou um vídeo do Cortella aqui, né? Subtreco ou subtroço? Ah, sobre o universo. Ah, acho que quando pergunto para você, sabe com quem está falando, né? É exatamente isso. Aí ele fala o tamanho que é o universo. Então, para você responder, você sabe com quem você está falando, é uma resposta bem longa quando você sabe aonde você está inserido diante do universo. É muito bonita essa palestra dele mesmo. Segundo um argumento, diz a Maria França, ontológico, Deus é o que não se pode dizer nada maior. Perfeito também. Então, existem muitas definições de Deus, né? E quanto mais nós aprofundarmos nisso, nós veremos que não dá para ficar tratando Deus como uma pessoa, e sim realmente como o Senhor do Universo, e para agradá-lo nós temos que simplesmente praticar suas leis. Então Deus tem suas leis, olha como Deus nos atinge, que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não expende um julgamento contra ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu te vou punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequências dos excessos. Então Deus, ele tem as leis estabelecidas e automaticamente você recebe conforme suas obras. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Todas as vossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação dessas leis. E uma outra coisa também que nós nos enganamos é que quando desencarnarmos, nós achamos que vai ser tudo mais fácil e vai ser tudo resolvido magicamente. As mesmas leis que existem aqui na Terra continuam no plano espiritual. Então lá você vai poder ficar doente, lá você precisa praticar as leis divinas, lá você precisa trabalhar. Então muitas pessoas acham que vai desencarnar e vai descansar. Não, você desencarna e você vai trabalhar mais ainda no plano espiritual. A diferença é que aqui, quando você você trabalha e você descansa, né? Hoje mesmo praticamente descansei o dia inteiro. No plano espiritual, quando você vai ganhando consciência, na sua folga você trabalha mais ainda. A gente vê naqueles livros de André Luiz que quanto mais elevado os espíritos, na folga deles, eles trabalham mais, né? Então, mas nós temos essa ideia, como a gente vai pela lei do menor esforço, que quando a gente desencarnar, a gente vai ficar só descansando. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos. E nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Essa verdade se torna sensível pelo seguinte apólogo: um pai dá ao filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a sua existência. Dei-te a instrução para compreenderes essa regra. Se a seguirdes, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à vontade. Ele dá esse exemplo, faz uma comparação, e é assim também perante Deus. Então Deus é nosso Pai e Ele nos dá todas as possibilidades para sermos felizes. Como Pai, Ele não quer o nosso sofrimento, mas sim o nosso desenvolvimento, a nossa felicidade. O filho será, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido
ou negligenciado a regra traçada pelo Pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Nós vemos muito nos livros psicografados que de tempos em tempos, espiritualmente, somos chamados no plano espiritual para rever o nosso plano reencarnatório. Às vezes você faz uma prece, meu Deus, me ajuda, eu estou sofrendo muito. Aí Deus, através desses bons espíritos, nos chamam ao plano espiritual e nos mostram a nossa programação, por que nós estamos passando isso, aquilo. Então, nós não estamos largados aqui no mundo material e sofrendo simplesmente. Nós estamos aqui para evoluir, temos as nossas provas, e os bons espíritos, que são os emissários divinos, eles sempre nos ajudam. Então nós não podemos dizer, meu Deus, você não me ajuda, você não faz nada. Temos ajuda mais do que nós merecemos, se a gente for ver. Ainda outra diferença é que Deus dá ao homem um recurso, por meio das novas existências, para reparar os seus erros do passado, ao passo que o Filho de que falamos não terá, se empregar mal o seu tempo. Então, como nós somos espíritos imortais, nós teremos quantas encarnações forem necessárias para chegarmos à perfeição. Então, o que não fizermos agora, nós faremos no futuro. Como estamos amparados por várias leis, e uma delas é a evolução, fatalmente nós vamos chegar à perfeição. É uma questão de tempo. E acabou o nosso assunto. Esse é outro para daqui 14 dias, porque a gente sempre alterna, né? Uma vez a quarta parte, que é o que nós estamos vendo aqui, uma outra a terceira parte. Então esse assunto, natureza das penas e dos gozos futuros, nós vamos ver daqui 2 semanas. Aliás, alguns nos perguntaram se a gente vai parar nas festas. Como não vai ser véspera, nem Natal, nem Ano Novo, nós vamos continuar com os nossos estudos normalmente. Nós não vamos viajar, nós vamos sempre para a praia, nós não vamos esse ano. Então, mas mesmo que fosse viajar, daria para fazer remotamente. O bom da internet, né, é que é fácil a gente fazer o trabalho. Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar as nossas vibrações. Pedir a Deus nos ajude. Né? Aliás, vamos fazer uma prece bem consciente conforme nós estudamos, né? Ó Senhor de infinita bondade, Pai de todos nós, não vamos fazer agora, depois desse estudo, uma prece infantil, pedindo-nos que acabe todos os nossos problemas e sejamos totalmente felizes aqui nesse mundo. Mas pedimos simplesmente, seja feita a sua vontade, porque sabemos que vós é infinitamente bom e misericordioso, e sempre nos dá segundo as nossas obras. Pedimos então, simplesmente nos dê as forças necessárias para não desistirmos das nossas lutas. Possamos não mais reclamar da vida, e sim aproveitarmos todas as oportunidades que temos. Mesmo com nossos problemas, com nossas limitações, temos as forças necessárias para não perdermos as oportunidades de desenvolvimento, de engrandecimento. Todas as oportunidades que tivermos, tanto para o nosso progresso, quanto para ajudarmos os nossos semelhantes, possamos fazê-lo. E aproveitamos esses instantes para pedir por toda a nossa humanidade, sem discriminação, por entendermos que todos nós somos seus filhos. Ajuda, Senhor, todos que estão nesse planeta, desde os mais abastados, dos empresários, dos políticos,
até os mais necessitados, os pobres, os doentes, aqueles que têm problemas de família. Todos nós que somos seus filhos, ajuda-nos, Senhor. Nós que estamos todos juntos, caminhando para o mesmo fim, que é a perfeição, que é sermos cada vez mais felizes. A água que colocamos para fluidificar, possamos receber conforme o nosso merecimento. Então, em nome de Deus, em nome dos bons espíritos, em nome dos protetores, dos anjos guardiões, nós encerramos então o nosso estudo. Agradecemos e na próxima semana, no próximo sábado, estaremos aqui no mesmo horário, às 20 horas. Que assim seja.